Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Talk Pharma, o podcast do Pet Farmácia. Eu me chamo Jennifer Assunção e faço parte desse grupo. E hoje, juntamente comigo, vai conduzir a entrevista a Stephanie Félix e também está presente aqui nesse podcast a Vitória Helena. A nossa ilustre convidada é a Linda Gabay, que ela vai se apresentar um pouquinho daqui a pouco para nós. E nós somos tutorados pela professora Fernanda Doutora Guilhom Simplício. O tema do nosso podcast de hoje, nós vamos abordar sobre o farmacêutico atuando no controle de qualidade de alimentos. Então, doutora Linda, a senhora pode se apresentar um pouquinho, falar toda a sua trajetória, como foi que a senhora se interessou pela área de alimentos, a sua formação, tá bom? Fique à vontade para falar neste momento. Obrigada. Boa tarde. Então, eu sou a Linda Gabay. A minha formação é de farmacêutica com pós-graduação em farmácia clínica. Porém, hoje eu atuo na área de alimentos. Eu fiz a minha graduação na UFAM também. No período do estágio, a gente tem a opção, né, de ir para empresas de alimentos, e eu fui selecionada pelo professor Bruno, inclusive, para vir para o Arabu Chocolates em 2019. Então eu vim fazer o estágio, na época durava 3 meses. Aí durante o estágio eu me apaixonei mais ainda por alimentos, porque na graduação inteira eu trabalhei o meu TCC em alimentos. Eu já vinha comigo, mas assim, eu como por optar, por ser farmacêutica, eu gostava de todas as áreas, análises clínicas, medicamentos. E anteriormente a fazer o estágio em alimentos, o meu plano era fazer residência no HUGV. Nada a ver com alimentos. Mas quando eu entrei aqui na fábrica de chocolates, enfim, vi o mundo não só do farmacêutico, no meu caso em especial, do farmacêutico na indústria, mas como empreendedora, empresarial. Então, eu me conectei à minha profissão e ao meu desejo de seguir o empreendedorismo. Então, eu tive essa conexão com esses dois pontos, né? E aí, a Arabu Chocolates, ela me entregou isso. Então, eu consegui usar a minha formação de farmacêutica, que na UFAM a gente bateu bastante, controle de qualidade, boas práticas de fabricação em alimentos. Então, tudo isso também eu já tinha essa bagagem. E aí, todo esse processo, ele somou para com que eu entendesse que o meu lugar era na área de alimentos mesmo, que eu usaria a minha formação para seguir em alimentos. Então, eu fiz os 3 meses de estágio na Uarabu. Terminados os 3 meses, o Jorge, que é o sócio fundador, Jorge Neves, ele pediu para que eu continuasse. E eu continuei indo, mas era fora do estágio curricular obrigatório. Eu vinha mesmo porque ele solicitou, a gente criou uma amizade, e aí eu estava vindo para ajudar ele, porque ele estava sozinho, a empresa estava iniciando, a empresa ela surgiu, a Uarabu Chocolate, surgiu em 2018, assim, na parte de documentos e testes de laboratório para fazer as primeiras formulações de chocolate. Em 2019 eu já fui logo no início, então eu peguei a empresa muito crua, sim, literalmente crua, não tinha manual de boas práticas, não tinha planilhas para nenhum controle interno de produção, porque ele também estava iniciando e ele não tinha nada disso. Então, esses documentos de controle de qualidade, de produção, tudo foi criado por mim na época. Foi criando essa. A gente foi estruturando a empresa numa parte mais de controle industrial mesmo. Então, eu fui trazendo isso. E aí continuei o ano todo de 2019. Aí já no final do ano eu me formei em agosto. Então eu já tinha um certificado de farmacêutica. E no final do ano ele me contratou como técnica. Ele estava fazendo um projeto que era junto à FAPEAN, que era um projeto de desenvolvimento de produtos que envolvia chocolate. Então ele conseguiu me colocar como técnica. Aí a gente
nesse período, a gente lançou nossa primeira linha, os 5 chocolates da Uarabu, em 2019 ainda, no final do ano. E em 2020 ele me chamou para ser sócia. Aí eu entrei na sociedade em 2020 e estou aqui até hoje como sócia-diretora. Só que agora também eu estou com uma nova empresa, que é uma spin-off da Uarabu Chocolates, que é a empresa Iapó, também voltada para cacau, nessa mesma cadeia. E nessa empresa eu sou agora a CEO. Então, hoje eu estou administrando 2 empresas de alimentos. E agora eu tenho um engenheiro de alimentos para me ajudar e as estagiárias de farmácia, que a gente sempre recebe aqui, que ajudam bastante a gente aqui a algumas atividades. E, assim, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. São 6 anos já nessa estrada, especificamente em alimentos, né, de chocolate. E a gente vem, a Uarabu, né, vem só crescendo e, assim, todos falam que eu entrei nova nesse mundo do empreendedorismo, mas, assim, não foi porque eu tive sorte, né, isso não existe. Foi porque eu abracei a oportunidade, eu vi e entreguei o meu melhor ali e eu fui observada pelo Jorge como potencial e aqui estou. E, assim, essa é a minha história de vida. E também falar um pouquinho antes disso tudo, que eu sou natural de Santarém. Eu vim de uma família bem humilde mesmo. Eu até conto que eu acho que isso vale muito a pena ser falado, que eu fiz todo o meu ensino médio e meu ensino, não, vamos lá, o meu ensino fundamental numa escola com 2 salas. Só tinha 2 salas e uma copa. E a secretaria ficava no meio, acho que deveria ser uma sala 1 por 1, era a secretaria. Aí eu fiz a primeira série na sala A, a segunda série na sala B. Aí a terceira série eu voltava para a sala A. Só tinha 2 salas, era minúscula, era no outro bairro, eu ia andando, acho que dava uns 2 quilômetros. Enfim, o meu ensino fundamental foi uma escolinha muito, muito, muito simples. E aí o meu ensino médio já foi numa melhorzinha já da cidade, que eu já pegava ônibus. E, assim, foi uma trajetória bem interessante, assim, para mim, né? Escola municipal, terminei o meu estudo todo em escola pública. E eu vim para Manaus em busca de algo melhor. Eu sentia que em Santarém eu não conseguiria chegar no meu objetivo. Então, eu deixei a minha família sozinha e vim tentar aqui em Manaus. E consegui fazer a prova do SISU na época. E terminei minha graduação e aqui estou. Um pouquinho da minha trajetória de vida pessoal. E ainda sendo mulher, né? Isso tudo ainda fica um pouquinho mais pesado. Nossa, que trajetória linda. Eu percebi que foi uma história assim, bem desafiadora, né? Desde o início Sempre. até hoje, né? Atualmente, você é uma CEO de uma grande empresa. E eu vi que a senhora falou que começou como farmacêutica, se formou como farmacêutica clínica, né? Ali na especialização. E Isso. depois já foi para a área de alimentos. Então, ver como existe, né, os destinos, né, da pessoa, que ela começa com uma coisa, acha que vai finalizar o resto da sua vida numa coisa, mas não. Ele já vai para uma outra área e aí o destino vai surpreendendo a gente de uma forma maravilhosa. Parabéns pela sua grande trajetória. Foi isso mesmo que aconteceu. A Stephanie ela vai fazer a primeira pergunta do nosso podcast e agora eu passo a palavra para ela. Okay. Oi, linda, tudo bem? Oi, tudo bem? Primeiramente, né, muito obrigada por ter citado o nosso convite. Tenho certeza que você trará informações bem valiosas aqui para tirar nossas dúvidas e também dos nossos ouvintes. Bom, então, para introduzir essa primeira pergunta, é algo bem introdutório que é em relação ao tema, né? Você poderia nos dizer qual é a importância do farmacêutico no processo de controle de qualidade dos alimentos? Assim, o farmacêutico, ele é primordial para uma indústria, principalmente porque sem um órgão regulatório junto à Anvisa
A empresa ela não vai funcionar, a gente vai receber, iremos receber auditorias, fiscalização, e a primeira coisa que o farmacêutico vem no controle de qualidade é de ser o responsável técnico. Então, primeiro começa por aí. É necessário que a empresa ela contrate o farmacêutico como responsável técnico. E esse responsável técnico ele vai ter registro na Anvisa para poder a empresa tirar o certificado de regularidade. Então, sem um farmacêutico no conselho, é impossível a empresa, a indústria funcionar de forma ética, de forma correta. A gente sabe que muitas empresas elas não fazem isso, elas não contratam nenhum da área da saúde ou da área de alimentos, por exemplo, para gerenciar uma indústria. Não fazem isso. Então, a gente colocando o farmacêutico como responsável técnico, ele pode também não ser, por exemplo, se a gente tiver uma empresa muito grande, que vai precisar de mais de um é responsável técnico, que vai ser o responsável quando recebermos auditorias e fiscalizações da Anvisa, por exemplo, ele que vai ser a pessoa que vai ser chamada para acompanhar a fiscalização da empresa inteira. Vai ser o responsável técnico, a gente colocando aqui o farmacêutico. Então, quando a gente receber essa fiscalização da Anvisa, que no nosso caso para alimentos é a Anvisa, existem outras empresas, por exemplo, que é o MAPA. É o MAPA que faz a fiscalização, no nosso caso, o nosso órgão é a Devisa. Então, quando eles vierem aqui fazer a nossa fiscalização, eles vão diretamente, não é com o CEO, não é com o sócio, é com o responsável técnico. Então, o responsável técnico tem que estar ciente que ele tem que estar nos horários aqui para a área de alimentos, são 4 horas semanais, diárias. 4 horas obrigatórias para o farmacêutico estar presente na área de alimentos por dia. E aí, quando houver essa fiscalização, por exemplo, a pessoa que vem fiscalizar, da Anvisa, ela vai por setor, primeiro faz uma análise visual, e o RT a acompanha, porque caso ela faça alguma pergunta, ela vai direcionar a pergunta ao responsável técnico. E o que isso quer dizer? Que o responsável técnico tem que conhecer a fábrica, o processo inteiro. Tem que estar ciente de todo o fluxograma de produção da empresa. Todos os fluxos, inclusive as documentações. Por exemplo, ASO de funcionário. Esse documento ele é pedido em auditorias, em inspeções, que geralmente quem faz a solicitação de ASO, quem tem essas documentações é o administrativo e não o responsável técnico. Só que o responsável técnico precisa ter esse conhecimento desses documentos, que inclusive, a gente aprende na aula de... Acho que foi quando... Eu esqueci o nome da professora, que a gente tem um checklist para quando a gente fizer a liberação da Anvisa, eles solicitam alguns itens com relação a funcionários, a qualidade da água potável, né? Então, esses documentos aí, o responsável técnico ele tem que estar ciente, tem que saber desses documentos. E aí, essa fiscalização, ela é feita em cima disso. Então, a função do responsável técnico farmacêutico é basicamente a principal responsabilidade da empresa para mantê-la sem problemas judiciais, sem problemas de fechar a empresa por alguma falha. Então, o responsável técnico ele também é função administrativa, que ele precisa estar em cima do pessoal da administração para manter as documentações em dia, dos funcionários e da água potável, dos fluidos, dos poluentes, basicamente tudo, de todo o processo, o responsável técnico ele precisa estar sempre de olho, e principalmente na rastreabilidade das matérias-primas, da produção, ter noção de organização de documentos, de planilhas, tudo isso o farmacêutico, o responsável técnico, precisa mostrar serviço, né? Ser bem presente na empresa. Acho que assim, é tudo, é super importante. Inclusive também nas certificações que
para algumas empresas solicitam. No nosso caso aqui de chocolate, nós temos certificação orgânica, uma certificação de o sistema APPCC também. Então, o farmacêutico, ele trabalha em cima dessas certificações, é o responsável pelas documentações. Aqui é tudo, tem que saber de tudo, tem que fazer tudo. E acho que foi por isso que eu cheguei aonde cheguei, porque a vida real fez eu aprender de tudo um pouco, né? Esse mundo empresarial, a empresa, a Ourabu, por ser bem robusta, me fez entender todas as áreas do que é possível para que um farmacêutico consiga trabalhar. Acho que é mais. Sim, Fiquei surpresa. Fiquei muito surpresa. Porque às vezes na faculdade a gente não vê, né, que tem uma área tão abrangente nessa área do empreendedorismo. E é algo bem complexo, né? Muito complexo. E, assim, sendo bem sincera, a universidade, ela nos ensina muito, muito, muito na teoria. Isso é muito legal. A gente vem com muitas ideias, muitos planos. Eu vou ser assim quando eu chegar lá, eu vou fazer desse jeito. Porém, as coisas não são simples assim, e a gente precisa se adequar ao ambiente. Nós precisamos não ser tão radicais, porque não dá para ser radical demais. O que a gente precisa fazer como um profissional é buscar resolver problema, trazer soluções. Isso que te faz ser um farmacêutico diferencial, é você ter o potencial de solucionar problemas. Se você por si só se toca, estou vendo aquele problema, mas se eu vou criticar, ou então eu saio consciente da universidade, não, mas lá na universidade eu aprendi que tem que ser desse jeito, porque se não for assim não vai funcionar. Porém, na vida real não é desse jeito. A nossa concepção tem que ser diferente, tem que ser, ok, eu estou vendo esse problema aqui, o que a gente vai fazer para resolver? Isso é um profissional. Esse é o bom profissional. Esse profissional vai se destacar. Um solucionador de problemas. É o que toda empresa precisa, em qualquer lugar que vocês forem, até, por exemplo, em análises clínicas, até na área de manipulação de medicamentos, eles necessitam de um farmacêutico solucionador de problemas. Não de um crítico que não faça nada, que fique só sentado ali esperando ordens. Isso vai para todas as áreas, no empreendedorismo principalmente. Você tem que ser muito mais além do que você acha que você é do seu potencial, mas a gente sempre consegue muito mais. E é isso. Nossa, eu achei interessante que, como a senhora falou no início, a senhora pegou a Arabu como uma empresa bem crua, né? Então, isso possibilitou para a senhora uma responsabilidade e uma garantia de aprender todas as áreas, né? E eu achei isso muito interessante, esse domínio. E eu acredito que, querendo ou não, o farmacêutico, ele também tem que ter um pouco desse sentido de ter esse papel de administrador, né? De saber um pouco de todas as áreas para ele poder conseguir solucionar os problemas. Eu achei isso muito interessante, porque como a Stephanie mesmo falou, na faculdade a gente fica muito focado só nas 3 áreas, sabe? A gente não tem esse olhar de empreendedor ainda. Então, isso eu acho muito lindo nessa sua história inspiradora, porque faz a gente entender que o farmacêutico ele não está centrado só em uma área específica das 3 áreas, mas a gente pode, por exemplo, seguir na área do empreendedorismo e aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu na graduação de uma forma que a gente não venha ser só uma pessoa só crítica, como a senhora falou, e sim venha tentar solucionar os problemas daquela empresa. E a gente percebe também que cada dia mais o mercado está mais competitivo, né? Então, se esse farmacêutico que a senhora está nos inspirando, faz a gente ter mais esse olhar visionário para o nosso futuro, para a área que a gente for atuar. Achei muito, muito interessante mesmo. É isso mesmo. E independente da área, são 4 áreas que o farmacêutico pode atuar, né? Independente da área, o farmacêutico ele tem que chegar ou pelo menos tentar amadurecer essa visão e esse posicionamento.
porque isso vai fazer com que ele amadureça não só o profissionalismo dele, mas ele como pessoa, porque a sua pessoa vai também dizer muito o que você vai ser no seu profissional. Então, é um combo de situações, mas que às vezes a gente não aprende e a gente vive na vida real, só que tem pessoas que levam para o mal, não absorvem ou não querem se moldar ao ambiente e acabam ficando aquele profissional chato, aquele profissional ruim. São essas pessoas que não querem se adequar ou não querem melhorar. Vêm com o que a gente chama de... Aqui eu uso um termo porque a gente trabalha com famílias do interior e é muito complexo mudar uma coisa de uma cultura. Mudar uma cultura. Então, a gente traz uma cultura de universidade que a gente não deixa que ninguém chegue perto dessa cultura e tente alterar ou modificar ou dar uma opinião. Então, hoje o que eu vejo é que as universidades, me tirando como exemplo, né? Como exemplo que eu vivi, que nas universidades a gente consiga também, que a gente possa ter essa visão, esse posicionamento de solucionador de problemas, de receber críticas construtivas, de sermos abertos às críticas para que a gente melhore. E eu vejo assim que, por receber muitos estagiários aqui na Uarabu, a gente percebe um pouquinho dessa resistência. Alguns aceitam as nossas orientações. Eu, por exemplo, eu gosto muito de conversar com os estagiários que vêm aqui. Eu converso muito, falo bastante, você tem potencial, mas você precisa fazer isso e isso. Ou então, quando a pessoa é muito boa e, assim, é muito, muito inteligente, muito prestativa, aí que eu abro mais os olhos ainda. Agora tem umas pessoas que são bem fechadas e que falam assim, que a gente, sendo bem sincera, eu, Linda, odeio essa frase quando alguém fala: isso não é minha função. Se a pessoa sai da universidade com essa concepção de que isso não é minha função, desculpa, ou sendo bem sincera, não vai para frente. Não tem futuro, pode passar no concurso público, ok, beleza, porém não vai ser uma pessoa que vai ser um exemplo para outros. Vai ser mais um no mundo que não vai fazer diferença para ninguém. E aí, o ser humano não é para ser assim, né? Na Terra. A gente tem que brilhar para as pessoas, não só para nós, mas trazer algo bom para as pessoas. É assim que eu vejo. Muito bom. Então, a segunda pergunta do nosso podcast, a senhora falou sobre um pouco, né, sobre a responsabilidade do farmacêutico atuando como responsável fiscal, e também a senhora citou alguns exemplos. Mas agora a pergunta seria o farmacêutico não sendo o responsável fiscal, quais seriam as responsabilidades dele quais são as funções específicas que ele vai atuar dentro do controle de qualidade do alimento? Aí nós temos aqui essa função também, separada do responsável técnico. No nosso caso, trazendo aqui para a indústria de alimentos, o farmacêutico, no controle de qualidade, que vai precisar monitorar a entrada de matéria-prima, da forma como entra na fábrica, porque pode vir com contaminantes, então ele é um analisador visual do recebimento das matérias-primas, analisa a nota fiscal também, pega o documento nota fiscal, chega o produto, tem que saber ler a nota fiscal, fazer a leitura da nota, saber se realmente esse produto é da Uarabu, o destinatário é o chocolate, qual é o produto, quantidade, lote, principalmente analisar se vem lote, porque assim, a gente recebe muita nota fiscal com erro, faltando informações. E essa parte, quando o farmacêutico vai fazer essa análise ao receber a mercadoria, é muito importante, porque se ele passar a batida e assinar que recebeu o ok, fica mais difícil para a gente contestar depois. Então, a entrada de matéria-prima é a primeira etapa, a primeira função. A segunda etapa é ele dar a entrada dessa matéria-prima,
de forma adequada, tanto no sistema. Porque eu falo sistema, porque hoje a Aribu tem um sistema de gestão só para produção. E eu tenho meu administrativo para a parte financeira. Mas o meu farmacêutico, ele vai trabalhar para a gestão de matéria-prima. Então, ele tem que saber mexer em sistema. Essa a gente joga toda a responsabilidade para ele, porque se eu for dividir essa função para uma, por exemplo, uma auxiliar de produção, eu vou tirar a responsabilidade do farmacêutico de acontecer alguma coisa, por exemplo, aliás, eu vou jogar a responsabilidade no farmacêutico se tiver alguma coisa errada que foi outra pessoa que fez. Quem vai responder é o farmacêutico. Então, é importante que ele faça todo o processo sozinho, seja ele o único responsável por fazer esse procedimento, ele receber matéria-prima, analisar se está tudo certo, se deu alguma coisa estourada, se veio com contaminação, toda essa análise feita nele, depois vai entrar de matéria-prima. Aí o processo todos os dias tem que ficar na produção, analisando as funcionárias, as auxiliares de produção, com relação à vestimenta, se elas estão com os inteiros adequados, se não estão cabelo saindo da boa, toda essa análise pelo nosso hoje é um nível de alimentos farmacêuticos, mas como se fosse na mesma função. O que o engenheiro hoje faz para mim é a função farmacêutica, que não é que ele não é mais que sou eu sou mais também. Então, ele tem essa função, que é analisar a produção, todas as etapas, no nosso caso de chocolate, e as necessidades vão fazer debates, se está limpa também, se tem um copo de fungo, de bactérias, essa análise dele, embalamento, a mesma coisa. Ele também é responsável por fazer a nossa ficha de produção, que é um documento onde vai toda a quantidade de chocolate, formulação, para levar para os funcionários a fazer a massa, digamos assim. Então, a responsabilidade dele imprimir alguma coisa errada, vai dar errado lá embaixo, vai dar errado no produto final. Então, também a responsabilidade dele, que ele tenha feito toda essa separação dos ingredientes, certinho também, parte mental, né? A parte mental, para passar ela também é de responsabilidade dele. Outro ponto é o produto final, quando elas terminam de fazer o chocolate, ele vai contabilizar quantas tabletes foram feitas daquela quantidade, saber se não fez errado, se não teve algum procedimento errado, que ele vai com o supermercado, por exemplo, vai ter 20 quilos de chocolate, vai precisar de 700 tabletes. Se der 500 tabletes, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, essa é a função do responsável do responsável do setor de controle CSRT. É fatiar de olho, ele já está se erro. Não podemos confiar, ele tem que estar em cima, ele é da produção aqui, vendo todas as detalhes que a gente tirou do problema. Outros são sempre também a receber o sistema de cargas. Todo mês a gente recebe a empresa para fazer a prevenção da carga. Ele faz o acompanhamento todo, desse laudo da FES, se as adaptações são corretas, os produtos são corretos, porque a gente tem especificações para esse tipo de aplicação de pragas, ele faz esse controle. Por exemplo, documentações da empresa que a gente precisa tirar mensal, renovações também é de responsabilidade. Para uma empresa tem que aprender a entender o sistema da Unisa, a aprender o IPAAN, licenciamento, aprender sobre FAMA, aprender sobre IBAMA, o que mais? Sobre aduaneiro. Então, tudo isso ele aprendeu tudo, certificação, se vai vencer, quando é que vai vencer, tem que gerir toda essa parte. Também documental, ele vai entender um pouco também para auxiliar o responsável, que no caso ele me auxilia. E aí ele é como se fosse uma função do responsável técnico, só que sem ele estar mesmo respondendo por essas funções, mas também ele tem que aprender a parte administrativa, também ele sabe de tudo para auxiliar.
É bem amplo, é bem tudo. Bem amplo mesmo, e ver que a pessoa não fica parada. Tem muita coisa para ela entender, para ela praticar, para ela trabalhar e para ela auxiliar, né, na empresa, tendo muitas atividades. Isso é muito bom para a nossa área, porque às vezes o aluno ele fica muito seguro de chegar no mercado de trabalho e não ter a área, não ter tipo, trabalho para ele fazer. Mas é claro que isso também vai muito do potencial do profissional, né? Do quanto ele tem capacidade de resolver problemas. Mas eu fico muito feliz porque a sua empresa é um exemplo, né? De uma das empresas que, tipo, tem o profissional farmacêutico como uma pessoa que pode solucionar problemas e que tem várias coisas para ele atuar, que ele não vai ficar parado. Aqui tem que vira, sai daqui sabendo de muita coisa. Que legal, muito legal. Quais são as técnicas e ferramentas utilizadas pelos farmacêuticos para realizar testes e análises de alimentos? A senhora poderia falar um pouco sobre a visão detalhada, as metodologias e quais são as tecnologias que são empregadas? Para a área de alimentos, assim, o básico, sendo sincera, nem toda empresa ela tem um laboratório de análises básicas de alimentos. A maioria terceirizam. Isso é normal. Aqui, falando por mim na Uarabu, nós temos um aparelho de medidor de umidade infravermelho que nós estudamos e já fizemos prática de mexer com o aparelho de umidade. Então, já vem com essa experiência. Outro aparelho super importante para a gente é sólidos totais. Nós também temos aqui na empresa para fazer testes para os nossos liofilizados. E o engenheiro de alimentos, ele consegue mexer e trabalhar muito bem nesse equipamento. Ou o farmacêutico também vem com esse know-how de mexer. Os estagiários também mexiam lá nos equipamentos. O outro é o pHmetro, também, que é primordial, é básico. Eu tenho esses 3 equipamentos hoje aqui na fábrica. E eu tenho uma liofilizadora, um equipamento também bem crítico de se trabalhar, que a gente não viu na graduação, só que ele é industrial e é super importante o controle de qualidade farmacêutico, entender como é que funciona. A gente sabe nós trabalhamos a teoria, né? Tem a desidratação, liofilização, nós tivemos aulas sobre, mas nunca vimos o equipamento em si. E aqui na fábrica a gente tem esse equipamento. Aí cabe ao profissional ir buscar, estudar como é que funciona o equipamento em si. A parte toda, as partes condensador, a parte de bar, de aquecimento, de resfriamento, estudar e aprende. E isso é legal do farmacêutico, porque ele já vem com uma capacidade mais fácil de entender equipamentos. Não só esse equipamento, por exemplo, mas como os nossos outros equipamentos, que são equipamentos importados, que são todos com inteligência artificial, são todos com muita tecnologia, e eu sinto que quando a gente recebe os farmacêuticos, eles têm facilidade em mexer, em aprender fácil, porque a universidade ela já vem trazendo, acho que é a análise instrumental, né? Que a gente também trabalha em TCC, em PIBIC e em aqueles outros projetos que a gente consegue trabalhar com muitos equipamentos. E eu acho legal que o farmacêutico ele vem com esse know-how, um nutricionista não. Exemplo. Então eu gosto muito dos farmacêuticos por saber que eles terão uma facilidade em entender um equipamento numa indústria, em qualquer indústria. Vai ser mais familiar do que receber um outro profissional. Sim, é verdade. Atualmente, né, no novo currículo de farmácia lá da UFAM, os alunos eles são realmente colocados mesmo para colocar a mão na massa, tanto que os professores
eles estão dando apenas algumas orientações, dão orientações, dão dicas também de como deve se utilizar os equipamentos. Então, eles colocam o aluno como o protagonista daquela aula prática. Isso é muito bom, porque acaba desenvolvendo o aluno. Aquele aluno que não teve, porque a gente percebe que os alunos da universidade, eles não têm tanta oportunidade de fazer estágio assim, durante o período em uma indústria, por conta da carga horária do curso. Então, os farmacêuticos, os professores lá da UFAM, eles colocam essas práticas assim, para a gente ter essas vivências de ser o protagonista mesmo das aulas práticas. Então, eu vejo isso como um olhar muito bom para a indústria, como a senhora está falando, porque às vezes a gente acha, é apenas um equipamento, é só uma aula prática. Mas não, isso já está, querendo ou não, nos preparando para o mercado de trabalho. Eu achei muito legal também. Quem diria que teria um equipamento, um medidor de umidade infravermelho numa fábrica de chocolate? E aí o profissional nunca viu na vida, não sabe para onde vai. Aí é complicado. E é um equipamento muito simples, que é comum para tudo. E para qualquer matéria-prima de indústria, um medidor de umidade é algo comum. Sim, muito bom. Stephanie também vai vir agora fazendo mais uma pergunta. Okay. Bom, Linda, você já até citou algumas aqui em relação à regulamentação e à legislação, né? Então, você poderia nos dizer um pouco mais sobre como que esse farmacêutico, no caso, a regulamentação e a legislação vai influenciar no trabalho desse farmacêutico lá no controle de alimentos? Bom, aqui para a gente é primordial que o farmacêutico ele tenha noção da ISO 22000, que é voltada para alimentos como um todo, de RDC de rotulagens para alimentos, também é importante, porque como nós trabalhamos com o produto final embalado, então ele tem que aprender a ler a legislação de RDC de NR75, no nosso caso, que é para alimentos. Então, aprender, como é que se diz? Interpretar. Não é tão simples interpretar a legislação, sendo bem sincera. Existem, assim, diretrizes que, assim, confundem um pouco. Eu sei que no nosso curso de graduação a gente tem algumas RDC que a gente consegue ler, enfim. Então, já vem com esse know-how também legal, diferencial, farmacêutico. E para nós é primordial a legislação da ISO 22000, a RDC de rotulagem, algumas RDC, por exemplo, quando nós quisermos fazer um lançamento de um produto inovador, esse farmacêutico ele vai atrás da legislação. Eu vou solicitar, olha, eu quero a legislação tal, porque eu vou lançar esse produto aqui, por exemplo, achocolatado com algum princípio ativo. Aí ele vai atrás para saber o que eu preciso colocar nessa embalagem de restrição ou obrigatório. Aí, geralmente, é um nutricionista que tem mais essa bagagem. Porém, o farmacêutico, por já ter bastante matéria relacionada a isso, se dá muito bem nessas atividades. E aqui nós somos campeões em ter essas atividades de entender rotulagem, de entender certificações, de regras, por nós termos certificados, tem certificação vegana, as orgânicas, halal, a PPCC, que são os pontos críticos de controle, tudo isso tem RDC. Nós também precisamos ficar sempre seguros aqui com algumas, digamos, alguns problemas que podem vir a acontecer, o RDC de armazenamento, tudo isso, do RDC das boas práticas, do POP, enfim, tudo isso o farmacêutico tem que, se ele não souber, ele vai aprender, porque a gente vai solicitar que ele tenha conhecimento dessas informações que são básicas. Certo, muito legal mesmo. Agora, a senhora poderia compartilhar com a gente quais são os desafios que a senhora já enfrentou, ou então que a senhora poderia falar que a indústria de alimentos já enfrentou, ou que a empresa de alimentos enfrenta atualmente no controle de qualidade de alimentos? Assim, quais são os desafios assim, maiores? Assim? Bom, o principal para todas as indústrias do Brasil e do mundo é rastreabilidade de matéria-prima básica.
controle de qualidade da origem. Não é nem tão necessariamente no processamento, na empresa que processa, mas é na origem que eu vou receber minhas matérias-primas, porque é na origem que eu vou saber se eu vou, por exemplo, ter uma redução do meu shelf life. Se eu receber ingredientes que são os insumos que virem já vem com shelf life reduzido, automaticamente o meu produto final que eu vou processar, ele pode também ser que venha com uma redução de shelf life. E eu não tenho como saber isso. É muito complexo a gente confiar num fornecedor de matéria-prima. E ele precisa também estar certificado, ter essa garantia, só que a gente sabe que a realidade não é essa, principalmente nós da área de empresas de bioeconomia, que nós trabalhamos diretamente com pequenos produtores, pequenos familiares do interior do Amazonas, do interior da região norte, até de São Paulo. A gente tem um produtor de gengibre que é de São Paulo, e ele é um pequeno produtor. Então, a gente recebe matérias-primas in natura também, que é mais um problema. Então, assim, todas as empresas enfrentam a rastreabilidade, controle de qualidade de insumos, que vai impactar no nosso produto final, na segurança alimentar. Entendi. Realmente, isso é muito importante mesmo, porque às vezes, se na origem dessa matéria-prima, por exemplo, tiver algum contaminante, a gente não saber de qual foi a empresa que foi comprado ou fornecido essa matéria-prima, tipo, fica muito mais difícil, porque às vezes a gente fica até em dúvida, será que então essa contaminação não foi no manuseio do preparo, por exemplo, do chocolate, mas não, foi lá ainda na compra ainda da matéria-prima. Então, realmente vejo como um fator extremamente importante mesmo. Por isso, desculpa, pode terminar. E o farmacêutico, ele atua nesse rastreamento. Isso, exato. Por isso que eu falei que uma das funções é o controle de recebimento de matéria-prima. E o outro ponto que você acabou de falar, que eu não sei onde foi a contaminação, e aí existe o sistema APPCC, são os pontos críticos de controle. Nós fizemos essa certificação justamente para entender aonde poderia, em uma das etapas do nosso processo, ter um ponto crítico que é passivo de contaminação. Essa certificação é especificamente para isso. Então, onde foi detectado os pontos críticos, nós reforçamos os EPIs e proteção, por exemplo. Então, a garantia de que o problema não é na fábrica é bem garantido, digamos assim. Então, a gente tem certeza que se acontecer alguma coisa, redução de shelf life, por exemplo, dar um bolor no chocolate, enfim, a gente já tem com certeza que veio de origem primária, que a gente chama aqui, por termos 2 controles. Bom, Linda, percebemos que durante, aqui no nosso podcast, que são várias etapas que devem ser feitas perfeitamente para chegar a um produto de qualidade ao nosso consumidor, né? Então, como que seria a questão como que o farmacêutico, ele consegue garantir essa segurança dos alimentos quando chega no consumidor esse produto? Bom, a gente tem um controle, o farmacêutico, nós temos um checklist dos nossos fornecedores, onde nesse checklist nós colocamos todas as orientações e as nossas regras para que o nosso fornecedor ele se adeque às regras da empresa. E o farmacêutico ele é responsável por gerir esse documento, onde o fornecedor ele envia assinado, avisando que ele vai mandar a matéria-prima de acordo com as nossas orientações no documento. Essa é a primeira etapa, que é a parte documental, que é a parte da segurança. Aí a segunda questão é a parte visual, análise da matéria-prima e dos ingredientes. A terceira fase é o acompanhamento da produção em si, de todas as etapas, ele estar presente no dia a dia da produção junto aos funcionários.
uma outra análise para que consigamos ter o produto final com qualidade e segurança alimentar é a análise dos funcionários, se eles estão adequados às regras, às boas práticas. E a outra etapa é a parte de embalamento também, que é primordial, porque nesse processo existe um ponto crítico onde possa acontecer algum tipo de contaminação. Por exemplo, o funcionário não está usando máscara e está embalando o chocolate. Aí vai expelir uma saliva, exemplo. Então, essa parte de inspecionar como os funcionários estão atuando no embalamento é primordial. Depois vem a observação do profissional com relação ao armazenamento desse produto final que está sendo feito. E, por último, a forma de embalamento que vai sair da fábrica, que vai ser enviado para o cliente. Então, o farmacêutico ele vai gerenciar todas essas etapas até chegar ao cliente final. E caso chegue ao cliente final e ele detecte algum problema, por exemplo, uma das embalagens veio aberta, aí qual é a função do farmacêutico? Ele vai rastrear essa unidade desse chocolate em barra pelo lote. E pelo lote ele vai conseguir depois detalhar o que aconteceu, vendo todos os ingredientes, e ainda consegue ver o fornecedor de cada matéria que compõe aquela formulação daquele chocolate. Ou seja, então ele monitora tudo, todo o processo físico quanto documental e depois pós-rastreabilidade, via sistema de produção que nós temos. Tudo isso é lançado, tudo que sai para o cliente tem nota fiscal junto ao lote. E esse ponto de ter lote na nota fiscal é o que o responsável farmacêutico ele vai conseguir ter convicção e rastreabilidade de qualquer etapa para controle de qualidade e posterior acionamento à Anvisa, por exemplo, se ele detectar que aconteceu um tipo de contaminação muito grave que vai ser prejudicial ao cliente, a ser humano. Então, é tudo a responsabilidade do farmacêutico. E o que ele vai fazer se ele detectar isso? Nós teremos que acionar a Anvisa, e a Anvisa vai acionar a retirada desse produto de todas as prateleiras, e aí o farmacêutico vai ter que fazer um documento, enfim, todo um processo que é de responsabilidade de quem controlou a nossa produção. É bem complexo, é muita responsabilidade, tem que ter muito conhecimento, e não deixar passar nada. Muita uma etapa depende da outra. Sim. E tem que ser um farmacêutico bem organizado também, né? Porque se eventualmente acontecer algum caso, tem que saber de tudo, senão não vai ter nem como se respaldar. Tudo. Por exemplo, aqui eu pergunto qual foi o lote que aconteceu aquilo, ele vai lá no sistema, e no sistema ele tem que rastrear, até porque quem alimenta é ele. Acontecer alguma coisa, ele tem que saber de tudo. Não é uma responsabilidade, e é onde o farmacêutico for, em qualquer indústria, ele vai sentir essa pressão. Essa pressão é de quem assina embaixo, então eu estou produzindo alimento para ser humano, ou seja, a minha segurança alimentar ela é passiva de causar danos fatais. Então, é extremamente que o profissional ele seja responsável e que ele está trabalhando com vidas. Isso a gente preza muito aqui na nossa... A gente sempre renova aqui as boas práticas com os nossos funcionários. Nós fazemos essa reciclagem de POP, de manual de boas práticas, de produção, e nós sempre teclamos nesse quesito, que a gente trabalha com o ser humano. Então, somos responsáveis por vidas. E uma falha nossa pode ser que a gente acometa, inclusive, a morte que isso nunca aconteça, mas é passivo, é alimento. Então... Realmente, porque a gente vê que o alimento é algo que nunca vai sair, vai acabar, né? Eu digo assim, acabar em relação à vida do ser humano, porque é algo essencial para a nossa existência, né? O alimento. Então, eu vejo assim, que é uma área que a tendência mesmo é só ampliar e avançar ainda mais, né?
Por exemplo, assim, se inovar cada vez mais para que novas técnicas venham a ser aplicadas e as técnicas que não são mais tão aplicadas sejam renovadas, né, recicladas. Hoje, assim, que é uma área assim, muito promissora para o farmacêutico. Agora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre quais são os conhecimentos essenciais que o profissional farmacêutico ele tem que ter, quais habilidades essenciais que ele tem que ter para o controle de qualidade de alimentos. Que a senhora vê assim, não, esse profissional é importantíssimo que ele tenha essa habilidade, porque se ele não tiver, ele não vai conseguir se desenvolver na área de controle de qualidade de alimentos. Acho que a principal característica e, e conhecimento de um profissional na área de controle de qualidade é enxergar uma possível contaminação em algum ponto, ter essa análise crítica. Porque Sim, se ele for um profissional que ele não tem conhecimento, ele não vai saber detectar áreas críticas. Então, quando se ele consegue detectar, por exemplo, se na produção estamos trabalhando com um material, vamos dizer, que seja uma espátula de silicone, sendo que nós deveríamos usar uma de inox. É um conhecimento básico. E ele não vai analisar, não vai fechar os olhos para isso, por exemplo. Então, são conhecimentos básicos que a gente que é necessário que o profissional ele tenha. Veja que que isso não é normal, né? Tem alguma coisa errada aqui. Então, isso aqui, provavelmente, se essa espátula tiver algum corte, vai ser um local de contaminação de bactérias ou de fungo. O que a gente aprende na nossa graduação, esses pontos que são passíveis de crescer fungos e bactérias, por exemplo. Então, eu vejo assim que o que ele precisa ter é essa visão crítica de que pode acontecer um problema em alguma parte da produção. E para isso ele tem que ter conhecimento, tem que ter estudado. Então, é básico. entendi, certo, realmente. Existe alguma especialização, assim, terminei a graduação, quero seguir na área de alimentos. Existe, assim, uma especialização que a senhora recomenda que o aluno o aluno que termina a graduação, ele faça, assim, eu vou seguir, por exemplo, a A senhora... especialização na ISO 22000 Entendi, entendi. é ideal, primordial. Ele sabendo a ISO 22000, ele vai resolver muita dor de cabeça. Certo. Muito obrigada mesmo. A Stephanie ela vai falar agora o nosso encerramento, mas desde já eu quero agradecer a sua participação. A senhora respondeu várias dúvidas que eu tinha. Confesso que a área de alimentos não é uma área assim que no início eu falava, não sei se eu quero seguir para essa área, mas vendo a senhora abordando sobre esse tema importantíssimo, abriu para mim uma nova visão e eu acredito que vai abrir o olhar para vários estudantes também que vão assistir esse podcast, tá bom? Muito obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra para a Stephanie fazer o encerramento. Bom, Linda, muito obrigado, né, novamente por ter citado o nosso convite. Eu também achei muito interessante isso, porque você pontuou várias coisas e realmente o farmacêutico na área de alimentos ele tem uma responsabilidade muito grande porque ele vai lidar com várias documentações. Então, tem que seguir todas as etapas perfeitamente ali, porque senão pode prejudicar fatalmente a vida de alguma pessoa, né, de algum consumidor. Então, isso é muito importante. Eu acho que também foi importante para desfazer alguns mitos que as pessoas têm em relação a essa área e ampliar a nossa mente, que é o nosso campo de visão, que não é apenas a área de medicamentos ou análises clínicas que nós podemos, né, no caso, fazer parte, mas tem outras coisas também que é muito interessante. Então, muito obrigado por abrir o nosso campo de visão. E além disso, as portas do Pet Farmácia sempre estarão abertas para você, então em outras oportunidades iremos entrar em contato novamente. Tá tudo bem. Estamos aqui para somar e para tentar tentar abrir um pouquinho a visão desse mundo que a gente não conhece na universidade, que é na vida real, mas que para que você conheça, você tem que querer estar aberto a isso.
Então, eu falo muito sobre isso. Se você quer, você corre atrás. Não espere. Não espere cair do céu. Não vai cair. Vá atrás. E, assim, uma coisa que eu acho muito legal é que nós temos 4 áreas para atuação. E a gente entender um pouco das 4, isso é muito legal. Você já vai ter um know-how bem interessante. Então, o farmacêutico, ele tem essa capacidade, ele tem esse generalista, que eu acho um ponto positivo acima de outros profissionais. Sim, é verdade. Então é isso, a gente fica muito, muito feliz pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Então, Tchau, gente, tchau. é isso. Tchau e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigada. Prazer.